Olá, eu sou Padrinho Gilberto de Ogum e esse é o canal de terreiro de Exu Caveira e Cacique Pena Branca. Eu quero falar hoje para vocês sobre a morte e vou fazer uma afirmação: a morte não existe. Nossa, como assim? Vamos lá. Gente, a morte, para mim, ela não é o fim, como é colocado por aí. A morte, na minha concepção, na minha crença, ela é uma transformação. Não existe fim. Por que não existe fim? Vamos trabalhar nesse processo e vamos unir a ciência à espiritualidade agora. O que é morte? Morte, segundo o que as pessoas entendem, é o cessar das atividades biológicas do corpo humano. Como que a gente sabe se alguém morreu ou não? É simples. É feito um eletrocardiograma e um eletroencefalograma. Nesse eletrocardiograma é verificado se existe corrente elétrica nesse corpo. Sabe aquelas ondinhas do coração? Pois é. É verificado se existe energia no corpo. O que é essa energia? Essa energia é a alma. É justamente a alma. A alma é feita de energia. A matéria é feita de átomos. Átomos são compostos de três partes: prótons, nêutrons e elétrons. Se você comparasse um átomo a um ovinho, a parte de dentro seriam os nêutrons. A parte que fica onde estaria clara seriam os prótons. Os elétrons são partículas de energia que iam estar pairando em volta. Eu vou colocar na capa do vídeo para você ver. Então, quando ocorre o cessar da atividade biológica, o que acontece? Essa energia que está dentro do corpo, ela sai. É feito um eletrocardiograma e é verificado que essa energia não está mais lá. O coração parou, a atividade cessou. Energia, segundo a física, não pode ser criada nem tampouco destruída, somente transformada. Energia não se cria e não se destrói, somente se transforma. É física, então pensa. Os elétrons, que são a energia do corpo, não estão mais no corpo. Eles saíram. O que aconteceu, gente? Foi uma desincorporação dessa alma. Exatamente isso. Assim como um médium recebe a incorporação de uma entidade, que muitas vezes essa entidade ela não tem como entrar dentro do corpo porque não haveria espaço físico. Você imagina que uma bateria ela só comporta uma certa quantidade de energia, ela não comportaria o dobro, ela é feita só para aquele tamanho e não para o dobro. Então, a incorporação consiste na aproximação de uma entidade próxima a você e ela controla o corpo, o gesto e a boca, a palavra, e assim acontece. Tá? Então vamos lá. Voltando, né? A morte não existe justamente pelo fato de que energia não pode ser criada nem tampouco destruída, somente transformada. E se ela não está mais no corpo, ela saiu. Aonde ela está? Eu não sei. Não tem como eu determinar para vocês, porque existem muitos ciclos. Algumas almas elas vão diretamente para o Orum, que é aonde estão os orixás, né? Outras vão ficar aqui no Aie, na Terra, por um período. Isso vai depender das determinações cósmicas. Mas o fato inconteste é: não ocorreu a morte, porque a morte ela traz consigo conotação de fim, de término, de rompimento.
E não é assim. Não é. Nem mesmo esse corpo ele acaba. Porque existe a tabela periódica, que é como uma receita de bolo. Lá fala sobre todos os elementos que esse corpo é feito, né? São cento e poucos elementos. E esses elementos, mais uma vez, não podem ser destruídos, porque não é só energia, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Lavoisier já dizia isso. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a partir do momento, por exemplo, quando a gente morde a boca e vê aquele gostinho de ferro, é porque nosso sangue, ele é o centro da molécula de hemoglobina do sangue, é feito de ferro. Então, o que acontece? Nosso sangue é feito de ferro, nosso corpo é feito de ferro. E quando essa matéria entra em decomposição, esse ferro volta para a Terra. Ele sai de você e volta para a Terra. Ele não é destruído. Então, a morte, gente, nada mais é do que uma transformação. Aquele seu ente querido que se foi, ele não terminou de uma forma definitiva a existência dele. Não, a existência dele mudou o plano cósmico. E nesse momento, ela não se encontra mais aqui neste nível que nós estamos. Mas de longe achar que isso é o fim, porque não é. Então por isso eu digo para vocês, a morte não existe. Porque morte é fim. E a conotação que ela carrega é de fim. Porém ela não é o fim. Ela é uma transformação e um recomeço. Não haveria sentido nenhum diferente desse. Porque de fato, se você pensar, tiver o entendimento sobre a nossa consciência, o nosso pensamento, se você pega aqui um neurônio, aqui outro neurônio, é um raio de energia que pula de um ponto a outro. É energia, essa mesma que corre nos fios, numa intensidade menor, no cérebro em milivolts, né? Que são milionésimos de um volt. Mas mesmo assim, é uma energia. E quando esse cérebro para de funcionar, essa energia sai. Essa energia, ela carrega a sua consciência. Essa energia que não pode ser destruída, somente transformada, ela carrega a sua consciência, ela carrega o seu espírito, sua alma. E ela sai. Na verdade, segundo os entendimentos espíritas mais primordiais, a alma nem fica totalmente dentro do corpo, uma pequena parte dela habita seu corpo. Ela é uma estrutura tão grandiosa que ela só consegue mais ou menos 3 a 4% estar dentro de você. O restante fica próximo. Literalmente como se esse corpo fosse um avatar dessa alma, né? Como se esse corpo fosse uma máquina biomecânica controlada por uma energia muito maior, que é eterna, como toda alma é. Porque se energia não pode ser criada nem tampouco destruída, ela só foi criada uma vez lá por Olorum. Ela foi criada uma vez e ela não pode mais ser destruída porque somente ele tem esse poder. Ela sempre existiu. Você sempre esteve aqui, desde o início da criação. E sempre vai estar, porque você não pode morrer. Então esse é o entendimento que nós aqui no terreiro de Exu Caveira e Cacique Pena Branca temos sobre a morte, tá? Que não chega nem próximo de fim. E essas guias, e essa roupa, e a nossa gira, ela é, vamos dizer assim, como se fosse uma grande reunião entre o Orum e o Ayé, entre essas almas que já se desprenderam e essas que ainda estão aqui. É a coisa mais linda.
Saravá, meus irmãos. Peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Forte abraço.